Boa noite, camaradas, boa noite, companheiros, boa noite quem tá assistindo aí. Eu divulguei esse link em vários grupos de esquerda e o que seja. Se vocês puderem compartilhar com pessoas de outra ideologia, não vamos fazer distinção hoje de ideologia. Qualquer pergunta vai ser respondida, a gente vai tentar responder a pergunta do que nós acreditamos. Primeiramente, a gente não é o dono da verdade, cara. Eu chamei alguns companheiros, inclusive até membros do. Ih, calma aí. Eu mesmo deixei aqui o YouTube aberto. Aí pronto, fechei o YouTube. Eu deixei o YouTube aqui aberto e fico dando eco. Eu vou tentar responder as perguntas, cara, de acordo com a nossa ideologia, com o que eu penso. Eu não sei se o Marcos ou o Bernardo pensam igual a mim, mas cada um vai responder da forma que entende. Nós não somos dono da verdade, antes de tudo, não, Bernardo e Marcos, nós não somos dono da verdade, vamos responder de acordo com a nossa ideologia, cara. E o tema de hoje é o transporte estatal e o movimento passe livre. Bernardo ou Marcos, quer fazer alguma consideração antes de começar o diálogo? Taca a bala, né? Vamos lá. Vamos lá, segue as perguntas, vamos então vamos lá, cara. A ideia desse vídeo, cara, a ideia desse diálogo surgiu, cara, começou quando eu vi um vídeo do Mamãe Falei. Rodrigo, seu microfone tá mudo, eu acho. Eu apertei aqui sem querer, desculpa galera que tá assistindo. Eu comecei esse vídeo, a ideia desse vídeo sobre o transporte estatal e o movimento passe livre começou quando eu vi um vídeo do Mamãe Falei, não sei se vocês conhecem. Eu fui conhecer esse cara esses dias, até por esse vídeo, e é um canal que o cara vai nas manifestações e faz perguntas. E a galera meio que não entendia exatamente o que é o movimento passe livre, o que defende o movimento passe livre. Antes de eu começar, eu chamei alguns camaradas que são atuantes no movimento passe livre, mas por alguns motivos eles vão entrar mais tarde. Como esse hangout vai ser um diálogo rápido, talvez eles não entrem. Eu esperei eles até 10h30, eu marquei esse hangout para 9 horas, mas eu esperei eles até 10h30 e eles não vieram. Mas vamos começar mesmo assim. Antes de começar, cara, eu queria falar só que eu fiz parte do movimento passe livre em 2006, 2007 e 2008. Tanto na minha cidade, que eu moro no interior do estado do Rio de Janeiro, como no centro, na capital do Rio de Janeiro, eu fiz parte do movimento passe livre, não na diretoria, nem na mesa, nem na representação de líderes, mas eu fiz parte do movimento ativo mesmo, como militante. Então, esse vídeo do Mamãe Falei, ele começa o seguinte, ele faz a seguinte pergunta para os militantes: se que ele diz que não existe transporte público gratuito, nada é gratuito. Na verdade, se paga imposto, você está pagando o serviço. E de uma certa forma não é errado pensar dessa maneira. Se eu estou pagando o serviço, ele não é gratuito, eu estou pagando o serviço. O grande problema é que esses caras defendem que, já que eu vou ter que pagar, de qualquer forma você tem que pagar, tanto seja um serviço estatal como um serviço privado, você vai pagar, então melhor que se opte pelo serviço privado. Como assim optar pelo serviço privado? Eles acreditam fielmente, uma ideologia que acredita fielmente que o empresário que detém os meios de produção, que detém ali a empresa, ele é o grande responsável pela fluidez e a fluência social da dinâmica social. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer entender de uma forma mais rápida. Em Maricá, o transporte lá é estatal. Ou seja, o transporte público em Maricá é estatal, e o prefeito Quaquá, ele é do PT, ele diz o seguinte, que ele gasta, se não me engano, 700 mil por mês, que ele gasta com a manutenção dos ônibus, o pagamento de funcionários que são 90, a manutenção dos ônibus e o diesel, a gasolina do ônibus. Ele gasta 700 mil. E ele disse que ele pagava de subsídio às empresas mais do que 700 mil. E na cidade do Rio de Janeiro, as empresas tiveram 2,6 bilhões de dólares, de reais. Isso é um dado, é uma fonte do Globo.com, até porque o lucro das empresas nós não temos como saber exatamente, porque fica em sigilo, mas a conta foi feita em cima da renúncia fiscal da prefeitura. A prefeitura renunciou fiscalmente, eu acho que são 5%, eu acho, e a conta foi feita em cima da renúncia fiscal da prefeitura. Então, estima-se que as empresas de ônibus no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, lucraram 2,6 bilhões de reais. Aí eu te pergunto, Bernardo, como é que pode
fazer o seguinte: como que eu excluo 2,6 bilhões de reais de uma equação e o serviço fica mais caro? Isso na visão dos liberais. Eu tenho uma empresa que eu pago o custo, o salário dos funcionários, o diesel e a manutenção dos ônibus. E mais o lucro dos empresários. A partir do momento que eu excluo o lucro dos empresários, esse serviço fica mais caro na visão dos liberais. Como é que você se porta diante dessa alegação desse canal do Mamãe Falei, cara? Ô, meu, primeira coisa que assim, ó, meu, Mamãe Falei, é que sabe como é que é, né, meu? É aquela coisa bolsonete. Aí é aquela lógica neoliberal, um pouco fascista. E o que eles acham é o seguinte, meu, que se tu... Aquela coisa anarcocapitalista. Tudo tem que ser privado. Agora, eu acho que é um pouco complicado de tu pensar no seguinte, tu tendo as empresas e elas tendo apoio do Estado ainda, eu acho que elas deviam ter se elas de vez em quando têm algum certo apoio do Estado, eu acho que elas deviam ter uma carga de responsabilidades um pouco maior do que elas atualmente têm, né? E isso eu acho que deveria ser feito, por exemplo, fornecendo um transporte ou gratuito, se não muito mais barato, para, por exemplo, estudante que, por exemplo, eu tenho amigos meus da cidade pequena onde eu venho, que eles teriam condição de entrar numa federal, com cota e tal, só que entrei com cota. Aí por que eu não vou? Porque eu não tenho como me deslocar. Mesmo se eu fosse morar em Porto Alegre, eu ia morar longe, ia gastar muito com transporte. Então, assim, numa visão geral do que eu penso dos movimentos de passe e tal, eu acho que assim, estatizar as empresas de transporte é uma coisa que pode ser um pouco radical demais para o momento. Mas eu acho que a gente tem que exigir, sim, delas uma certa, por exemplo, elas terem esse certo apoio da parte do Estado, elas deveriam ter também algumas responsabilidades um pouco mais, amplificar um pouco mais as responsabilidades que elas têm para com o pessoal que teoricamente, passou numa federal, por exemplo, aí o cara não pode estudar porque não tem, como se deslocar até o lugar. Então, acho que, e para a população carente também, então, acho que do meu pensamento geral sobre a questão do passe é esse. Não sei se quer fazer uma colocação. O canal de esquerda Debate, cara, fez uma pergunta aqui, uma pergunta. Ele disse o seguinte: essa pauta é uma pauta socialista? Cara, eu vou te afirmar categoricamente que não é uma pauta socialista. Não. Essa pauta, transporte público gratuito, ele pode ser encaixado facilmente no capitalismo. Inclusive, eu posso citar aqui cidades no mundo todo que tem transporte público, como Miami, por exemplo, tem. Na Austrália, existem cidades que tem. É uma pauta totalmente uma pauta de conciliação de classe, não é uma pauta socialista, mas também é uma pauta liberal. Ou seja, essa tentativa de dizer que os liberais defendem o transporte público-privado exacerbadamente é ficto. Estou dizendo que no Brasil eles defendem essa pauta, os liberais brasileiros, os pseudos liberais, mas não é uma pauta socialista, exclusivamente socialista. O transporte público gratuito, essa administração estatal, ela é sim uma pauta sem ideologia, uma pauta suprapartidária. Pelo menos é assim que eu vejo. Inclusive, eu queria até citar aqui um site chamado Fair Free Public Transport. É uma organização americana que faz justamente a defesa pelo transporte público estatal. Não é uma organização socialista, é uma organização liberal, totalmente liberal, e eles acreditam, assim como eu, que não é errado pensar que o transporte estatal seria muito mais benéfico ao consumidor e inclusive aos empresários do que o transporte público privado,
Ô Marcão, tem alguma coisa para falar, Marcão? Pois é, hoje o nosso sistema é o transporte público-privado, porque são concessões, né, que o Estado fornece a algumas empresas e são empresas, eu acho que praticamente privadas, e que a gente paga o serviço para eles para a gente usar o transporte. Não é um serviço público gratuito, porque tudo que é público deveria ser gratuito, né? Porque se o Estado já garante o sistema de saúde e educação, que é pública, é gratuita, por que ele não pode garantir o direito de ir e vir no transporte público? Essa que é a questão. Para onde é que vai esse dinheiro aí? Como é que eles vão gerir esses recursos? Porque alguém tem que pagar a conta, né? Como é que vai ser paga essa conta do transporte? O Estado vai alegar que o IPTU, o município, né, já arrecada IPTU, que é para saúde, educação, e vai ter que tirar dinheiro do IPTU para pagar o transporte público. Aí ele vai dizer que tem que criar um novo imposto para suprir a necessidade do transporte público, para tornar ele gratuito. Porque eu acho que não tem um imposto específico de transporte público. Eu acho que essa é a questão também. Qual o imposto que diz que é para transporte público que a gente já paga, que já está inserido? Acho que não existe isso. O que tem é o imposto, o IPTU, que é o município. Eu acho que e transporte público deveria ser municipal também, né? Então é uma questão bem complexa, depende de vontade política, depende de vários fatores. Não sei o que vocês acham isso. Eu concordo, Marcão. Eu só discordo de uma coisa, cara. Eu acho que o transporte público ele se sustenta por si só, cara. Lembrando que tem essa matéria de 2014, que a arrecadação, o lucro das empresas no Rio de Janeiro foi 2,6 bilhões de reais. Só pra voltar lá no raciocínio, que eu acho que o canal de esquerda pediu pra mim voltar no raciocínio, eu quero que tu pense o seguinte, cara. Qual é a principal diferença de uma empresa estatal e uma empresa privada? Qual é o objetivo da empresa privada e da empresa estatal? A privada ele quer visa o lucro para ele, e a estatal pro bem da sociedade. É a ordem, né? É justamente isso. Se alguém discorda de mim, bota aí nos comentários. A empresa privada, ela visa o lucro. O empresário, quando ele abre um negócio, ele quer lucrar. É justamente isso. Ele quer ganhar dinheiro? Se alguém falar, não, abre empresa para não ganhar dinheiro, aí a gente vai entrar em outra questão. Mas em regra, todo empresário que abre um negócio, ele quer o lucro. Você não abre uma sapataria para gastar dinheiro, você abre uma sapataria para vender sapato, para lucrar. Então, na empresa privada, o lucro é o objetivo. Enquanto na empresa estatal, o Estado ele não tem necessidade de lucrar. A única necessidade do Estado é garantir um serviço. Por exemplo, quando se tem a polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, o Estado não tem a polícia para lucrar com a polícia. O Estado tem a polícia para garantir um serviço de segurança pública. É o SUS também, né? É o SUS, ele não está ali para lucrar. O Estado não quer lucrar. Pelo menos a ideia que deveria ser essa. O Estado Sim. não... E se entendeu esse raciocínio, se você consegue entender esse raciocínio, então você entende o seguinte. A partir do momento que o empresário abre uma empresa de ônibus, ele quer o quê? Ele quer o lucro. Uma mascada sem limites. Se ele quer o lucro, então vamos usar essa equação. O custo de gasolina, de diesel, o ônibus usa diesel, se eu não me engano, não é isso? Acho Ou que não? É diesel. Não sei, eu acho que deve ser. O custo do diesel para o empresário seria o mesmo custo de diesel para uma empresa estatal? Sim, a resposta é sim. Não muda a equação. O custo do diesel é o mesmo. Não sei se vocês estão entendendo o raciocínio. Sim. Mas tu quer chegar ao ponto de que vai ser mais caro porque ele quer o lucro ainda, né? A empresa estatal não quer. Justamente isso. O salário seria o mesmo? O salário seria o mesmo para os funcionários. O mesmo entre aspas, porque aí o funcionário da empresa estatal seria concursado. Mas em regra o salário seria o mesmo. Então, o custo com diesel, funcionário e manutenção seria o mesmo. Ah, não, mas manutenção a empresa estatal gasta mais. Não, é o mesmo custo.
O mesmo custo que a sua empresa estatal da privada da sociedade gasta, seria o mesmo custo que uma empresa estatal vai gastar. O grande questão é que no empresário entra o fator lucro, enquanto o Estado não tem esse fator lucro. Não sei se eu estou me fazendo entender. Claro. Tira da equação o fator lucro. Lucro, lembrando, em 2014, segundo dados da Globo, não tem, os lucros das empresas de ônibus não é aberta. Eles calcularam pela renúncia fiscal da prefeitura. Ou seja, a prefeitura renunciou ao ISS, porque a gente cobra imposto. Tirando a renúncia fiscal da prefeitura, estima-se que o lucro das empresas foi 2,6 bilhões de reais. Sendo assim, eu digo, como é que tirar 2,6 bilhões de reais da equação torna o serviço público, o serviço privado mais barato? É justamente essa indagação que eu faço pro cara do Mamãe Falei, cara, que ele falou, quem é que vai pagar? Ué, nós pagamos, mas eu quero pagar mais barato. E isso vai gerar porque as empresas hoje, cara, pro empresário, cara, desculpa, Beto, só terminar esse raciocínio. Pro empresário hoje, o cara que tem, por exemplo, uma fábrica de produção, vou usar aqui um exemplo da minha cidade, em Duque de Caxias, e o funcionário dele mora em Madureira, por exemplo, para esse cara é mais interessante pagar mais barato para que o seu funcionário chegue à empresa, ou não. Ele quer pagar mais caro. Pro dono da empresa é mais interessante pagar mais caro, pro funcionário se locomover. Ou seja, isso é uma pauta, cara, que não é uma pauta socialista, é uma pauta suprapartidária. Ela é super ideológica, é uma pauta por questões lógicas, cara, de raciocínio. Pode falar, Bernardo, desculpa te interromper, cara. Pois é, mas aí é que tá. A questão do Mamãe Falei é que, dependendo o ramo ali dentro que pegar, eles não querem tornar mais barato a população, né? Dependendo do ramo ali dentro que pegar, dentro do liberalismo. Ele não quer tornar mais barato a população, ele quer justamente dar lucro para uma empresa grande. Agora, aquele papo do Mamãe Falei, que vai ser mais barato para todo mundo, isso aí é mentira, né, cara? Isso é obviamente mentira. Mas a lógica deles é essa mesmo, é lucro, né, cara? É lucro. Então eles pensam, aí vai ter uma empresa que vai estar lucrando ali em cima, e eles acham isso muito positivo. Só é meio estranho os caras virem querer dizer que vai ser mais barato para a população, né, meu? Agora, mas uma pergunta, mas as empresas hoje de transporte não são praticamente privadas? Não são do Estado? São privadas, cara, são privadas. Pois eu vi uma questão que 95% delas não tem licitação. Como é que eles conseguiram isso daí? Essa é uma outra questão. Sem licitação, porque qualquer empresa que quer participar de um benefício público do setor do Estado tem que participar de licitação. Só que essas empresas de transporte não têm licitação. Como é que eles ganharam essa concessão sem licitação? Como? Inclusive, até teve uma pergunta aqui do RM Rio de Janeiro. Ele fez uma pergunta interessante, cara. Ele disse o seguinte: por que então o próprio governo geriu o transporte público e fazia tarifa zero com esse dinheiro dado de presente aos empresários? Sensacional essa pergunta, RM. Valeu por assistir aí o canal, tá assistindo esse diálogo. Vou resumir de uma coisa básica, cara. Hoje o subsídio que é dado para as empresas de ônibus, elas não se sustentam, se sustentam por si só. Mas mesmo assim a prefeitura dá subsídio, pelo menos na minha cidade, na cidade do Rio de Janeiro, dá subsídio. Só com o dinheiro do subsídio que a prefeitura dá para as empresas de transporte de ônibus, só com o dinheiro do subsídio seria capaz de comprar uma frota com 40 ônibus do Rio de Janeiro. Pois é, e ninguém sabe que dinheiro é esse, como é que paga, e quem é que é o dono dessas empresas que tem essas concessão, como é que é feito esses negócios, ninguém sabe. Aí que tá. E quando eu digo como é que o cara ônibus, consegue ter uma concessão? E quando eu digo 40 ônibus, eu quero dizer 40 ônibus, manutenção e 2 funcionários para cada ônibus, com o dinheiro que a prefeitura abre mão para transporte público. Pois é, imagina. Aí a gente vai entrar numa outra questão, cara, que eu queria entrar isso em outro vídeo, em outro hangout, que seria as privatizações no Brasil. Porque tu vai ver o dono da empresa de transporte público dessa cidade, o dono, quem é o dono, a família que é dono, geralmente é o cara que tem envolvimento com o prefeito, geralmente é parente de alguém, Exato. Geralmente é o cara que financiou. O único problema hoje que vocês podem me alegar é a gerência, a administração daquele órgão estatal.
Porque também não vamos ser hipócritas de dizer, por exemplo, que alguns órgãos estatais funcionam a pleno vapor. Eles são mal administrados. Então o real problema não é ser privado ou estatal. O real problema é ser mal administrado. Mas aí administrando, esse é o problema. Mas aí depende muito da ideologia do cara, porque tem político que sucateia propositalmente. Claro, Existe. mas é claro. Quem viu a máfia de médicos, não sei se o Bernardo acompanhou essa notícia, a máfia de médicos, eles sucateavam o SUS propositalmente, para poder beneficiar a empresa deles. Sim, meu, mas, cara, tem caso de médico, meu, que dentro da medicina, a máfia dentro da medicina é absurda, meu. Tipo, cara, tanto no sucateamento, quando, por exemplo, cara, tinha médico do SUS, que tem vídeo isso aí, meu, é ridículo. Lá para bater ponto com a digital, cara, veio uma enfermeira com colar e uns negócios assim, ela começa a passar no negócio de bater ponto ali com a digital. Ou seja, tipo, o negócio tinha digital do cara, aí o cara não tava ali no SUS, ele tava recebendo pelo SUS, porque teoricamente ele tava trabalhando, mas nesse mesmo tempo ele tava no consultório dele. Então, cara, assim, ó, o mundo da medicina é muito mafioso. Isso que eles sucateiam o serviço público de vez em quando? Sim, meu, claro que sim. E, meu, também não é diretamente ligado, mas também aquela questão das próteses que estourou no passado, vocês lembram? Só para responder a pergunta aqui do RM Rio de Janeiro, cara, eu falei isso do começo, é o seguinte, cara, realmente, não se tem dados diretos, documentos diretos. A pesquisa é feita em cima da renúncia do ISS, porque existe cobrança de imposto em cima desse lucro dos empresários, que é o ISS, Imposto sobre Serviço. Se eu não me engano, é de 5%, no Rio de Janeiro, 5 ou 2%, não me lembro agora. Então, a pesquisa foi feita em cima da renúncia. Ou seja, eles disseram assim, se a prefeitura disse assim, eu renuncio à cobrança de ISS de tanto, o valor de tanto. Então, aí o Globo investigou de acordo com a renúncia. Não tem fonte direta do real lucro das empresas. Porque geralmente empresas no Brasil não declaram o seu lucro total, né? É bem difícil declarar o lucro total. Então pode ser muito mais que 2,6 bilhões de reais, cara. Eu sei que quem é dono das empresas de ônibus aqui no Rio de Janeiro é muito rico. O cara tem muito dinheiro. E o Bernardo é do Sul, o Marcos também é do Sul, eles podem dizer se eles conhecem o dono das empresas de ônibus lá, com certeza são pessoas muito ricas também. Sim, com certeza. Tem aí em Porto Alegre, que é uma grande, eu não me lembro o nome, o Bernardo deve se lembrar. O cara é plano de rico. Não, meu, até da minha cidade pequena, lá Taquara, cara, os caras que tem empresa de transporte lá, meus caras são tudo pô de rico, meu. Tantos caras. Cara, só parar, é que nem um pedágio, é dinheiro constante, é uma fábrica de dinheiro. Sim, meu, todo dia, eles sabem que todo dia, eles sempre tem, sempre, todo dia vão estar lucrando, 100% de certeza. Não tem dinheiro. E uma grande parte da população é refém de ter que pagar aquilo ali, entendeu? Então, tem o cara, tendo uma empresa de transporte, o cara tem lucro, não tem conversa. Mas é lógico. É o que eu digo, cara. Inclusive eu queria usar o exemplo do Correios como exemplo, que se defende muito, não sei se vocês viram a privatização do Correio. Claro, querem privatizar. Aí entramos naquela questão de novo do empresário ter o lucro. Será que o empresário vai querer montar uma agência, manter uma agência em Taboão da Serra, numa cidadezinha que tem 5 mil pessoas, manter uma agência de Correios lá? Será que ele vai ter esse interesse de manter uma agência de Correios lá? A questão é, se não der lucro, ele tira, cara. Se não der lucro, ele tira. Não tem essa de, não, se não der lucro, ele tira. Então existe sim o sucateamento proposital das empresas, dos gestores públicos hoje no Brasil, existe sim. Empresas estatais em qualquer outro lugar do mundo, inclusive em países capitalistas, funciona muito bem. No Brasil hoje existe sim uma máfia que sucateia propositalmente o serviço público. É que, cara, pra tu gerir uma empresa pública, primeiro tu precisa de gente e que tenha vontade, porque dá trabalho tu gerir qualquer empresa.
Aí, como o brasileiro não é chegado muito a trabalho, vamos privatizar, deixa todo mundo que se exploda, deixa os caras lá comandar, deixa o dono da empresa lá e deixa na mão dele o pepino. Essa é a real. E outra, o governo atual que tá, ele privatiza, ainda tira um por fora. E ele quer mais que privatizar tudo. Eu estou dizendo aqueles que são neoliberal e são direitistas, né? Não os de esquerda. Os de esquerda procuram não privatizar. Mas os direitistas, eles procuram ter lucro. É aqui agora. É essa que é a real. Eles não estão nem aí para povo, benefício do país, que se explodam. Exatamente, meu. Mas e aí uma das questões por que é interessante, por exemplo, o transporte seja digamos assim, estatal, ou pelo menos tenha um certo controle estatal, uma certa influência da decisão do Estado. Porque a questão é assim, né, meu? O transporte é um instrumento fundamental para o funcionamento, enfim, a pessoa precisa dele para ir trabalhar, precisa dele para, enfim, se ele, dependendo do lugar onde ele mora, ele tem que ir longe para conseguir, por exemplo, comprar comida. Então não é uma coisa isolada, né, meu? Uma parte chave do funcionamento tanto da economia quanto da sociedade, né? Então, imagina se, por exemplo, projeto liberal, o mercado livre, fazer o que ele quiser, tá? Tem uma empresa de transporte, vamos supor que passar no bairro tal não me dá lucro, tá? Então automaticamente as pessoas que moram nesse bairro tal podem, por exemplo, estar perdendo a possibilidade de, enfim, se deslocar até enfim, se deslocar em si e, enfim, pode, inclusive, ter problema econômico, o cara quer ir lá, um outro bairro lá que tem um comércio maior, aí se, por exemplo, estiver dando pouco lucro ali naquele bairro e não estiver mais passando transporte ali, aí o cara, enfim, vai ter dificuldade para ir, então é um setor muito estratégico, e os Correios também, né? O canal Debate de Esquerda botou que esse raciocínio ainda não faz sentido para ele. Tem um dado que diz que para se eleger no Brasil hoje se gasta 6 milhões de reais em campanha. Disso você pode ter certeza. Você pode digitar aí gastos com campanha. Vai ser lucros exacerbados, assim, muito gasto com campanha. Disso você não pode discordar. Agora eu digo o seguinte, cara, o cara que gastou 6 milhões de reais com a campanha e esse cara ganha 24 mil reais por mês como, no salário de deputado, você multiplicar aí 24 mil por 12, depois por 4, vai dar menos de 2 milhões, cara. Vai dar mais ou menos aí entre 2 e 3 milhões de reais. Ou seja, ele gastou 6 para ocupar um carro que ele vai ganhar 3 milhões. A conta já não bate. Então o interesse dele não é trabalhar. O interesse desse cara ele tem um interesse por trás, ele representa uma corporação. Quem é que financiou a campanha dele? Ele representa uma corporação. Hoje todos os deputados, inclusive aqui alguns deputados de esquerdas, e eu não vou citar nome, mas alguns deputados de esquerda são sim financiados por empresas privadas que atendem o interesse dessas empresas privadas. Inclusive eu queria até falar que uma delas, que é do meu partido, foi financiada pela Taurus. E a Taurus patrocina uma empresa de armas. Não sei se os senhores conhecem. Taurus é de Porto Alegre, né? Isso. Claro. Mas ela parou ela tá fazendo ferramenta também agora. A Taurus patrocina essa deputada de esquerda. Essa congressista de esquerda, foi candidata a presidente. Essa política de esquerda. Existe esse interesse, cara. Então existe o interesse econômico, financeiro das grandes corporações em patrocinar políticos. A partir do momento que eu, Rodrigo, dono da Unimed, antes de falar, tá ao vivo, eu não tô acusando a Unimed de nada, só um exemplo. Eu, dono da Unimed, eu falei Unimed porque eu tô com a camisa do Fluminense aqui agora e eu vi Unimed na minha camisa. Eu, Rodrigo. Patrocinador do Fluminense. Que não é mais patrocinador do Fluminense. Eu, Rodrigo, dono da Unimed, patrocino o Bernardo para ser prefeito da cidade. E ele vai abrir uma licitação do sistema público de saúde da cidade dele. Quem é que vai ganhar a licitação? Vai ser a Unimed. É óbvio. A Odebrecht fazia o quê? A Odebrecht patrocinava políticos. Não sei se o canal de esquerda está entendendo o raciocínio. Consegue entender agora, canal de esquerda? Existe sim o sucateamento proposital. Isso é inegável. A partir do momento que você tem
corporações representadas por políticos e o lobby come solto no Congresso, você tem sim um sucateamento proposital. Você concorda ou discorda, Bernardo e Marco? Não, totalmente, meu. Não tem muito por exemplo, o que fazer, não tem muito o que seguir ideologia. A ideologia é do dinheiro. A ideologia é meu bolso cheio. Ó a campanha que fizeram, não é muito verídica, mas ó a campanha que foi feita para convencer a população de que a Petrobras está quebrada, meu. Que a Petrobras está quebrada, não tem o quê, tudo sucateado. Isso é uma mentira. Acho que isso facilitou muito. Aí, óbvio, a Petrobras quebrada, bom, não é exatamente verdade, né? Mas a população acreditou, uma boa parte da população acredita. E isso acho que facilitou muito a venda está sendo feito com pré-sal, né? Então, não sei se tu concorda, Rodrigo. Concordo sim, cara. Eu tô totalmente de acordo. Eu acho que esse debate foi muito bom. Eu acho que tem mais coisa pra falar ou não, Marcos? O que você acha? Será que a gente encerra? Eu acho que já foi. Eu acho que já todo mundo já entendeu nossa linha de raciocínio. Tão rápido assim, cara. Não deu meia hora. Pô, mas é uma linha muito simples, não é? Transporte estatal é muito mais benéfico que o transporte privado, cara. Eu acho que não tem mais coisa pra falar. O pessoal fez pergunta aí. O pessoal pode fazer pergunta. A gente vai acabar ficando em cima do que é o neoliberalismo, entendeu? E tipo, a gente, vai ser mais barato, seria para a população, de pelo menos analisando superficialmente, seria mais barato para a população que o transporte fosse público, né? Mas daí o liberal, não, ele acha que ele vai começar a pôr argumentos, né? Fim de movimentação da economia, o dono teria lucro e tal, então não tem muito o que falar, entendeu? A gente vai acabar ficando meio que nadando nisso aí, entendeu? O transporte público é uma coisa ainda meio obscura, ninguém sabe a real, como é que funciona, como é que eles fazem, quem é que distribui para quem. E outra coisa, o Estado ele vai alegar que não tem um imposto específico para transporte público, não tem. É aí que tá. Aí ele vai ter que contratar empresas para fazer esse serviço. Aí se não tem esse imposto, ele vai dizer que vai ter que ser cobrado da sociedade, porque a sociedade não paga o imposto para esse serviço. A solução é criar um imposto para usar esse serviço. É na lógica do Estado, né? Deixa eu só fazer um em suma aqui, o companheiro botou aqui, faz um em suma. Em suma. Vou usar um exemplo bem pelegão, um exemplo bem hipotético, um exemplo bem chão de fábrica. O exemplo é o seguinte, cara, eu vou no mercado e compro um pacote de biscoito por R$3 e vou pra casa e compro um pacote de biscoito. Agora, eu falo assim, Marco, tu vai lá no mercado? Aí o Marco fala assim, pô, vou sim no mercado sim. Aí eu falo pro Marco, traz um pacote de biscoito lá pra mim, depois eu te pago. Aqui que o Marcos faz, ele compra o pacote de biscoito e me pede R$1 pelo trabalho dele. Ou seja, quanto eu paguei? R$4. Ou seja, pro consumidor final, não faz diferença se é privado ou estatal, ele quer pagar mais barato. Concorda comigo, Marco? Você, enquanto cliente, você quer pagar sempre mais barato. O que eu tô propondo aqui é tirar o empresário da jogada, porque o empresário, nesse caso, ele é apenas um atravessador, cara. Ele só funciona como atravessador. O Estado poderia muito bem garantir o serviço com a mesma qualidade que o setor privado garante, ou até melhor, e seria muito mais barato para o consumidor, cara. Não existe nada além disso. É um raciocínio lógico. Agora, só o cara do MBL que pensa assim, que se você bota um empresário que ganha 2,6 bilhões de reais na equação, fica mais barato. Só ele pensa assim. Não, acho que é isso aí, meu. Eu acho que, tipo, porque tu fez muito do vídeo baseado no que o cara do Mamãe Chorei falou, né, meu? Então, é isso, né? Porque... mais barato pra população não ia ser. Pelo menos não diretamente, assim, analisando, né? Então, não seria, né? Porque daí teria ainda o lucro, ou seja, o cara não vai cobrar o preço para manter a empresa e mais o que ele quer lucrar em cima, né? Então, ele vai cobrar isso aí. Então, a única forma de ser mais barato sendo privado, beleza. Aí um ia concorrer com o outro, ia ter umas 10 empresas de transporte. Aí o que te oferecesse, aí sim, aí ia ser uma concorrência de verdade.
com 10 empresas concorrendo. Aí o cara ia se obrigar a baixar preço, melhorar a qualidade. Mas o detalhe é quando tem um monopólio. É uma empresa só. Essa é a questão. Se tu privatiza, mas só que daí tu abre para 20 empresas. Essa é a questão, eu acho. Aí vai melhorar. Pra privatizar, né? Eu tô falando, no caso de privatizar. Mas aí elas vão querer o lucro, cada uma delas, entendeu? Elas vão querer. Ok, mas vão querer o lucro, só que elas vão concorrer, elas vão ter uma concorrência ali. Elas vão ter uma concorrência de fato. Aí elas vão ter, a ameaça da outra oferecer um serviço mais barato, né? Então, que nem pizzaria. Na verdade, a concorrência no transporte público ele é complicado, porque a cidade já não é. Sim, eu sei. Vai chegar uma zorra. Imagine se cada cidadão quisesse ter um ônibus para poder utilizar. Por isso que eu digo, tem certos serviços que não pode ser privatizado, porque ele é um grau de atuação muito amplo. Óleo, como gasolina, como transporte, como saúde. Imagine privatizar a polícia, por exemplo. Cada um ter sua tropa milícia ali própria. Não faz sentido. Isso aí é projeto anarcocapitalista, né, meu? Isso aí tá no projeto deles, privatizar as forças de coerção. Aí tu pode ter o teu próprio exército mercenário e vender o serviço dele, né? É uma coisa meio estranha esse mundo anarcocapitalista que os caras imaginam. Que, na verdade, a gente já sabe que esse pensamento, eles dizem que é novo, mas na verdade não é, né? Vai acontecer o que aconteceu em São Francisco, cara. São Francisco é onde surgiu o Uber, pra quem não sabe. Aquela polêmica do táxi versus Uber. Sabe o que aconteceu agora? O Uber e o táxi é de um mesmo cara. Ele comprou tudo. Ou seja, fusão de monopólio. E ele regula o preço. Ele mesmo decide o preço dele. Ou seja, não adianta nada. Essa defesa insana que os liberais fazem. Os empresários simplesmente se juntam, cara. Faz acordos e comércio. Isso é comércio, cara. A partir do momento que tem muita concorrência, o lucro tá pegando. Inclusive, o Chaves faz uma crítica assim, cara. Sem querer querendo, a crítica do Chaves. Acho que o Kiko e o Chaves estão vendendo suco de tamarindo. Já viu esse episódio? Aí a Chiquinha chega pro Chaves e fala assim, eu quero suco de tamarindo. Aí o Chaves fala o preço. Aí o Kiko fica com raiva, faz um preço mais barato. Aí o Chaves faz um preço mais barato. Aí o Kiko até que no final o Kiko fala assim, eu faço de graça. Essa é a visão dos liberais do que acontece no mercado, né? Quando você tem concorrência, que vai chegar uma hora que vai ser de graça. O empresário vai dar o produto para ele. Mal sabe ele que no Brasil se faz queima de safra. Queima de superprodução se queima safra aqui no Brasil. Não, meu, tipo assim, ó, neoliberal, tá? Imagina assim, ó, cara, eu tenho uma empresa gigantesca, produz 1 milhão de unidades por dia e eu compro. Eles acreditam na livre concorrência, no cenário capitalista dele, mas é mais ou menos o seguinte, ó, essa livre concorrência, entre aspas, dele, não é liberal, né? Narco, né? Eu tenho uma empresa que produz 1 milhão de unidades. O Rodrigo tem uma que produz 100 unidades. Aí, cara, não tem como ele querer competir comigo, entendeu, cara? Não tem como ele querer competir comigo no mercado. Então, essa livre concorrência, ele não existe, meu. Não existe, cara. Se ele quiser... Cara, se for o caso, meu, eu pego o lucro, pego um pouquinho do meu lucro, que eu vou ter reserva, obviamente, para isso, e barateio o meu custo até quebrar a empresa dele, meu, entendeu? Então, isso aí não põe até abaixo do custo, se for o caso, meu negócio durante um tempo, eu queimando as minhas reservas, e quebro concorrência. Mas negócio de livre concorrência, isso aí é uma ilusão, cara. Ilusão total. Coisa que a China faz, né? Com petróleo, né? Que a China tá fazendo. A especulação chinês é especialista agora no mundo. Pois é. Agora, vamos ver se tem mais perguntas. Se alguém tiver mais perguntas, eu encerro aqui o Hangout, cara. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vou falar assim, o cara botou no Facebook pra mim assim, esse MPL é uma piada. Aí eu falei pra ele entrar aqui no YouTube aí, pra jogar aí pra gente aí, e entrar no Hangout pra ele falar por quê, mas ele ficou com medo, não quis vir. Então vamos terminar então, se alguém tiver mais alguma pergunta. Agradecer aí o RM Rio de Janeiro, que tá desde o início aí, o Pachecão, o grande parceiro, o Leandro Pacheco, o cara mais bonito de Nova Iguaçu, e o canal Debate de Esquerda aí, que fez as perguntas aí também. Alguma consideração final, Bernardo?
Eu queria ver se nós vamos fazer o hangout aquele da... Acho que pode ser fechado, acho até aquele lá da questão da religião na formação da sociedade, do Estado. Não sei se vocês vão querer fazer aquilo. Eu acho que fica um pouco na questão que o Marcos conversa comigo às vezes pelo Facebook, aí que tá aí, então acho que não sei se vocês vão querer fazer, como é que vai ficar. Bem, eu vou querer fazer, cara, mas se você quiser fazer no teu canal, cara, eu acho muito mais interessante, porque foi você que deu essa ideia, né? Inclusive, galera, curte o canal do Bernardo aí, quem tá assistindo, curte o canal do Bernardo lá, que a gente vai fazer esse debate aí. Religião e marxismo. Mas esse é o tema, não é? Religião e formação da sociedade em si, né? Tipo, eu vou pegar, vou usar acho que uma linha mais que os anarquistas dão muito mais ênfase nessa questão da religião do que os marxistas, né? Muito mais, eles caem em cima da questão de como é que a religião molda o pensamento da sociedade, né? Por exemplo, nós vivemos na sociedade capitalista e do último do modo feudal, por exemplo, para o modo de produção capitalista, o discurso da igreja mudou muito, né? Então, acho que fica mais nessa área, assim, né? Os marxistas também falam da religião, mas os anarquistas dão bem mais ênfase. Não tem um escrito anarquista que não seja metade quase religião. Verdade. Marco, quer fazer alguma consideração final? Não, só relembrando, né, que hoje foi um dia, né, da morte. Não sei o que vocês pensam a respeito também. Bem, eu vou esperar aí a conclusão dos fatos aí, das circunstâncias, antes de eu dizer qualquer coisa, cara. Eu tô vendo um monte de teoria da conspiração surgindo aí, falando que foi alguém que mandou matar ele e tal, mas eu vou esperar um pouco aí pra ver qual vai ser a conclusão dos fatos. Eu só vou me manifestar depois que sair o relatório da Agência de Aviação Nacional, ANAC. Depois que a ANAC falar, eu me manifesto. Então vamos fazer o seguinte, vou abrir o Hangout, a gente dá uns 10 minutos de pausa, só o pessoal só pra ajeitar tudo, o pessoal no banheiro e tal. Aí eu vou ali abrir, daí tu põe no chat ali do YouTube, daí pode ser? Eu boto o teu link ali. Vai abrir agora? Sim, mas daí nós vamos dar uns 10 minutinhos de pausa pra ajeitar tudo. Mas ó, eu tô falando, galera, esse debate ele é extenso, a gente vai até de madrugada falando disso aí. Geralmente. Aí vamos ver, né? Eu vou convidar o pessoal para fazer fechado. Aí se a gente conseguir um grupo, aí vamos ver, né? O pessoal entra lá, a gente vê se a gente abre, a gente põe ao vivo ou se fica só Hangout mesmo. Eu vou ali abrir então rapidão. O Leandro tá perguntando ali qual é o nome do canal. Bota o canal ali pra ele no chat. Bernardo Beck, meu. É o nome dele, Bernardo Beck. É o meu nome. Eu vou ali abrir. Se o Marcelo D2, o Bernardo Beck. Quem gosta de bafão entendeu a piada. Eu vou finalizar o Hangout. Valeu quem assistiu, galera. Muito obrigado aí. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, a gente pode abrir esse Hangout de novo. Inclusive, vamos pegar esse link e botar na página do MBL, botar na página do Mamãe Falei, pra ver se eles topam fazer um debate ao vivo aqui, ó. Entrar no meu canal e fazer um debate ao vivo comigo. Vamos ver se eles topam. Que com certeza eu não vou topar, porque eu já chamei eles várias vezes. Mas enfim, valeu quem assistiu, abraço. Finalizar a transmissão aqui. Então, estima-se que as empresas de ônibus no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, lucraram 2,6 bilhões de reais. Aí eu te pergunto, Bernardo, como é que pode eu fazer o seguinte? Como é que eu excluo 2,6 bilhões de reais de uma equação e o serviço fica mais caro? Isso na visão dos liberais. Eu tenho uma empresa que eu pago o custo, o salário dos funcionários, o diesel e a manutenção dos ônibus. E mais o lucro dos empresários. A partir do momento que eu excluo o lucro dos empresários, esse serviço fica mais caro na visão dos liberais. Como é que você se porta diante dessa alegação desse canal do Mamãe Falei, cara? Primeira coisa que assim, Mamãe Falei é que sabe como é que é, né, meu? É aquela coisa bolsonete. Aí é aquela lógica neoliberal, um pouco fascista. E o que eles acham é o seguinte, que se tu... Aquela coisa anarcocapitalista. Tudo tem que ser privado. Agora, eu acho que é um pouco complicado. Só que eu fiz parte do movimento Passe Livre em 2006, 2007, 2008.
tanto na minha cidade, que eu moro no interior do estado do Rio de Janeiro, como no centro, na capital do Rio de Janeiro. Eu fiz parte do movimento Passe Livre, não na diretoria, nem na mesa, nem na representação de líderes, mas eu fiz parte do movimento ativo mesmo, como militante. Então, esse vídeo do Mamãe Falei, ele começa o seguinte, ele faz a seguinte pergunta para os militantes: se que ele diz que não existe transporte público gratuito, nada é gratuito. Na verdade, se paga imposto, você está pagando o serviço. E de uma certa forma não é errado pensar dessa maneira. Se eu estou pagando o serviço, ele não é gratuito, eu estou pagando o serviço. O grande problema é que esses caras defendem que, já que eu vou ter que pagar, de qualquer forma você tem que pagar, tanto seja um serviço estatal como um serviço privado, você vai pagar, então melhor que se opte pelo serviço privado. Como assim optar pelo serviço privado? Eles acreditam fielmente, uma ideologia que acredita fielmente que o empresário que detém os meios de produção, que detém ali a empresa, ele é o grande responsável pela fluidez e a fluência social da dinâmica social. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer entender de uma forma mais rápida. Em Maricá, o transporte lá é estatal, ou seja, o transporte público em Maricá é estatal, e o prefeito Quaquá, ele é do PT, ele diz o seguinte, que ele gasta, se não me engano, 700 mil por mês, que ele gasta com a manutenção dos ônibus, o pagamento de funcionários, que são 90, a manutenção dos ônibus e o diesel, a gasolina do ônibus. Ele gasta 700 mil. E ele disse que ele pagava de subsídio às empresas mais do que 700 mil. E na cidade do Rio de Janeiro, as empresas tiveram 2,6 bilhões de dólares, de reais. Isso é um dado, é uma fonte do Globo.com, até porque o lucro das empresas nós não temos como saber exatamente, porque fica em sigilo, mas a conta foi feita em cima da renúncia fiscal da prefeitura. A prefeitura renunciou fiscalmente, eu acho que são 5%, eu acho, e a conta foi feita em cima da renúncia fiscal da prefeitura. Então, vamos lá, segue as perguntas, então vamos lá, cara. A ideia desse vídeo, cara, a ideia desse diálogo surgiu, cara, começou quando eu vi um vídeo do Mamãe Falei. Rodrigo, seu microfone tá mudo, eu acho. Eu apertei aqui sem querer, desculpa galera que tá assistindo. Eu comecei esse vídeo, a ideia desse vídeo sobre o transporte estatal e o movimento Passe Livre começou quando eu vi um vídeo do Mamãe Falei, não sei se vocês conhecem. Eu fui conhecer esse cara esses dias, até por esse vídeo, e é um canal que o cara vai nas manifestações e faz perguntas. E a galera meio que não entendia exatamente o que é o movimento Passe Livre, o que defende o movimento Passe Livre. Antes de eu começar, eu chamei alguns camaradas que são atuantes no movimento Passe Livre, mas por alguns motivos eles vão entrar mais tarde. Como esse hangout vai ser um diálogo rápido, talvez eles não entrem. Eu esperei eles até 10h30, eu marquei esse hangout para 9 horas, mas esperei eles até 10h30 e eles não vieram. Mas vamos começar mesmo assim. Antes de começar, cara, eu queria falar... Boa noite, camaradas, boa noite, companheiros, boa noite quem tá assistindo aí. Eu divulguei esse link em vários grupos de esquerda e o que seja, se vocês puderem compartilhar para pessoas de outra ideologia, não vamos fazer distinção hoje de ideologia, qualquer pergunta vai ser respondida, a gente vai tentar responder a pergunta do que nós acreditamos. Primeiramente, a gente não é o dono da verdade, cara, eu chamei alguns companheiros, inclusive até membros Ih, calma aí. Eu mesmo deixei aqui o YouTube aberto. Aí pronto, fechei o YouTube. Eu deixei o YouTube aqui aberto e ficou dando eco. Eu vou tentar responder as perguntas, cara, de acordo com a nossa ideologia, com o que eu penso. Eu não sei se o Marcos ou o Bernardo pensam igual a mim, mas cada um vai responder da forma que entende. Nós não somos dono da verdade, antes de tudo, né, não, Bernardo e Marcos? Nós não somos dono da verdade, vamos responder de acordo com a nossa ideologia, cara. E o tema de hoje é o transporte estatal e o movimento Passe Livre. Bernardo ou Marcos, quer fazer alguma consideração antes de começar o diálogo? Tá acabado, né? Vamos lá.